Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu trago hoje mais um capítulo dessa história ou possibilidade do Alckmin ser vice de Lula. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda aqui no canal. Se você chegou pela primeira vez ou não está inscrito ainda e puder, se inscreva, ative as notificações e se gostar do vídeo, deixa o like, se não gostar, deixa o dislike, comente alguma coisa, compartilhe. Lembrando que nós temos aqui o espaço para os membros. Nós criamos uma condição ali muito especial para quem quiser colaborar mensalmente a partir de R$ 1,99. Então depois dê uma olhada, tem lá alguns benefícios e é muito importante para que o nosso trabalho aqui também se fortaleça. Meus amigos, Mônica Bergamo, então, que foi quem anunciou lá no começo de novembro a possibilidade de termos em 2022 a chapa Lula presidente, Alckmin vice, voltou a falar sobre isso no dia 17 de novembro, lá na Folha, numa matéria com o título "Lideranças do PT temem que mercado tente derrubar Lula para colocar Alckmin no lugar. Tucano seria um nome palatável para a direita e para o mercado financeiro, segundo petistas." Bom, eu vou trazer aqui alguns trechos dessa matéria e no final vou trazer algumas reflexões para vocês. Diz ela lá: a possibilidade de Geraldo Alckmin ser vice de Lula numa chapa para concorrer à sucessão de Bolsonaro em 22 gera temor em algumas lideranças do PT. Elas veem a possibilidade de a presença do ex-governador estimular tentativas de derrubada de um eventual futuro governo. De acordo com esse raciocínio, Alckmin é confiável e não faria movimentos para derrubar Lula. Mas o Tucano seria um nome palatável para a direita, entre aspas aqui, e o mercado financeiro, o que facilitaria a movimentação pela queda de Lula, caso o governo enfrente uma grave crise. Um pouco mais abaixo aqui vai destacar que, segundo interlocutores, Lula já afirmou que com o Tucano de vice poderia dormir tranquilo. Alckmin, que foi 4 vezes governador, teria experiência e estatura política, ajudaria a governabilidade e não transformaria a vice em um centro de conspiração e sabotagem para desestabilizar o governo. Mas a Mônica Bergamo vai destacar aqui o seguinte, que há lideranças que apoiam a chapa Lula-Alckmin que dizem que para cair tem que estar de pé. Ou seja, para enfrentar a ameaça de impeachment, o petista primeiro precisa se eleger e a aliança ajudaria a liquidar a fatura até mesmo no primeiro turno. Bom, sobre essa coisa de primeiro turno, os petistas precisam compreender que isso aqui não é tão simples assim. Não aconteceu com o próprio Lula na sua reeleição, estando no cargo. Não aconteceu com a Dilma no primeiro mandato, quando Lula coloca ela ali com a sua bênção, tendo ele mais de 80% de aprovação, e mesmo assim ela não conseguiu ter mais que 50% no primeiro turno. Na reeleição dela, nem precisa dizer, foi uma eleição ali muito difícil, enfim, custou ganhar do Aécio Neves. E agora, para 2022, a gente tem um cenário muito complicado. O Lula parece sim com uma ampla vantagem no primeiro turno, mas eu acredito que até essa empolgação em torno de vitória no primeiro turno já foi maior. Me parece que a ficha está caindo em muitos e essa possibilidade aqui, que pode acontecer, pode, me parece bastante remota, mesmo tendo o Alckmin como vice. Mas vamos voltar aqui em alguns pontos importantes. Sobre essa coisa agora do mercado ficar bravo com o Lula e querer tirá-lo, só se ele tivesse disposto a fazer um governo diferente do que fez quando ele teve ali 8 anos, começando antes mesmo ali na campanha com a Carta aos Brasileiros, que muitos dizem que na verdade deveria ser intitulada Carta aos Banqueiros. Então aquele primeiro governo e o segundo do Lula, com todas as suas qualidades, com também os seus defeitos, enfim, um governo que a gente pudesse colocar aqui com vantagens e desvantagens, se teve um grupo que não pode reclamar, é a elite financeira. Porque no governo Lula pagou-se juros altíssimos aos rentistas. Vale lembrar que quem estava na frente do Banco Central, no comando do Banco Central, era quem? Henrique Meirelles, que havia sido deputado federal pelo PSDB. Ou seja, ele apoiou José Serra na eleição de 2002, aí o Lula ganha, chama ele, que fez carreira no Banco de Boston, enfim, uma carreira brilhante como banqueiro, ok, e aí coloca esse banqueiro para chefiar o Banco Central. E a gente viu ali o que aconteceu, juros altos, tem várias consequências, uma delas é destruir ou continuar destruindo a nossa indústria nacional, que continuou sendo destruída com a dona Dilma Rousseff. E aí é mais vantajoso você ter dinheiro aplicado, né, nos títulos da dívida
do que, enfim, num negócio mais arriscado, como indústria, um comércio, enfim. O Lula que não fez reformas estruturais, muitos até brincam, né? A lei da tomada de 3 pinos. E dentro das possíveis e desejadas reformas, não fez a tributária, em que nós continuamos aí tributando muito consumo, não mexeu no lucro e dividendos, não mexeu nas grandes heranças, nas grandes fortunas, enfim, não atacou os interesses da elite, que lucrou muito no seu governo. E o detalhe é que o Lula se orgulha disso. A gente não precisa também condenar que os outros tenham lucros, mas daí a aceitar passivamente tudo isso está acontecendo, em que nós tivemos 4 mandatos dados a governos ditos progressistas. Isso se a gente contar também Fernando Henrique Cardoso, que se apresenta no começo como se fosse nós tivemos 6 mandatos e ainda assim temos, se não for a pior, uma das piores concentrações de renda dos países organizados do mundo. Então seria golpe num eventual 3º mandato do Lula só se ele fizesse diferente dos 2 primeiros. Porque Lula no poder, embora se intitulasse um político progressista, acabou conservando muitas coisas que não podiam ser conservadas. Mas eu acho que no fundo disso tudo tem uma realidade aqui. Os grandes incentivadores dessa coisa do Alckmin virar vice do Lula, quem são? É uma coisa óbvia, Márcio França e Fernando Haddad, que também desejam o governo do estado de São Paulo e tem em Alckmin a sua principal dificuldade, porque o Alckmin lidera todos os cenários em que ele aparece. E acredito que, se for candidato realmente, tem grandes chances, tudo pode mudar, mas ele teria grandes chances hoje de se eleger. Então, para o Márcio França e para o Haddad não ter o Alckmin nessa disputa, seria o melhor dos mundos. E o Alckmin sabe disso, não é bobo. Então eu acho disso aqui no primeiro vídeo que eu falei sobre o assunto, que ele não topará ser vice do Lula. Pode ser que mude, mas eu acho que não. E o PT, sabendo dessa dificuldade do Alckmin aceitar isso, começa a criar já uma narrativa de que é como se o PT não quisesse o Alckmin, para não deixar claro para a sociedade que é o Alckmin que eventualmente recusou. Porque o Lula já deu um monte de declaração aí, enfim, que está gostando da ideia. O Alckmin parece que deu respostas mais educadas, enfim, até para não constranger o próprio Márcio França, que é um grande aliado do Alckmin ali. Eu acho até para 2022 eles estarão juntos. E um outro ponto a ser considerado é que Lula, mesmo aí do alto dos seus, vamos colocar aqui 40% na média das pesquisas, não percebe sinais de aproximação com partidos além destes mais vinculados à esquerda, como o PSOL, PCdoB e PSB. E aí eles tentam cavar, ou propagar essa ideia do Lula como um candidato de centro, enfim, para mostrar para as pessoas que ele é alguém capaz de aglutinar, como neste momento, tirando esses partidos que eu acabei de citar aqui, ele tem tido diálogos que estão se avançando bem com os setores do MDB que, na minha opinião, fazem parte da causa da tragédia que nós vivemos, que é Eunício Oliveira, Sarney, Renan Calheiros e outros aí que, enfim, têm grande afinidade com o ex-presidente Lula. Então a gente vai ter que aguardar. Reforço o que eu já disse aqui no primeiro vídeo, tem canais progressistas se empolgando com essa ideia. Eu acho que isso aqui não passa de um momento para criar notícia, enfim, que não vai prosperar. Alckmin deve ser candidato ao governo do estado de São Paulo e o Lula vai ter que arrumar um outro vice. Inclusive foi noticiado recentemente que ele teve até uma conversa com Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que agora parece sim que está recebendo o Jair Bolsonaro como filiado ao partido e que o Lula teria oferecido ao PL a vaga de vice. É só para a gente ver como que a política brasileira é uma confusão, é uma bagunça. Então vamos aguardar, meus amigos, e ver se sair alguma outra grande notícia sobre esse assunto eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.